Será que Deus condena o uso do sangue para salvar uma vida? Vamos observar primeiro o que diz Atos 15, versos 28 e 29. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias: que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação, das quais coisas bem fazeis se vos guardardes. Bem vos vá. Então aqui é dito para se abster de sangue, de carne sacrificada aos ídolos, carne sufocada. Mas vejamos uma coisa. Aqui em Levíticos, capítulo 17, vejamos o verso 14 que diz: Porquanto a vida de toda a carne é o seu sangue. Por isso tenho dito aos filhos de Israel: Não comereis o sangue de nenhuma carne, porque a vida de toda a carne é o seu sangue. Qualquer que o comer será extirpado. Então veja, a vida ela representa o sangue, ou seja, o sangue ele é o símbolo da vida. Então Deus ele quer que se respeite a vida. Então por isso ele diz para não comer o sangue. Mas veja que em algumas ocasiões, tanto os israelitas como os estrangeiros, eles, numa emergência, eles comiam, por exemplo, carne que não haviam sido sangrada da maneira correta. Veja o que diz o versículo 15. E todo homem entre os naturais, ou entre os estrangeiros, que comer corpo morto ou dilacerado, lavará as suas vestes, e se banhará com água, e será imundo até a tarde, depois será limpo. Então veja que aqui foi comido, né, corpo morto ou dilacerado, que não foi sangrado. E aqui Deus não condenou, porque aqui foi numa ocasião de emergência, né? Então, o que é dito para se fazer? Lavar as vestes, se banhar com água, e será imundo até a tarde, e depois será limpo. Então, veja, não existe uma condenação. Também nós vemos um relato em 1 Samuel 14, 31, 32 e 34, 33 e 34, que diz: Naquele dia, depois de derrotarem os filisteus, desde Micmas até Aijalon, os israelitas estavam completamente exaustos. Eles então se lançaram sobre os despojos e pegaram ovelhas, bois e bezerros e mataram-nos ali mesmo. E comeram a carne com o sangue. E alguém disse a Saul: Veja, os soldados estão pecando contra o Senhor, comendo carne com sangue. Ele disse: Vocês foram infiéis, rolem uma grande pedra até aqui. Saiam entre os soldados e digam-lhes: Cada um traga a mim seu boi ou sua ovelha. Abatam-nos e comam a carne aqui. Não pequem contra o Senhor, comendo carne com sangue. Então veja, eles comeram ali numa emergência, que eles estavam com muita fome, que eles tinham feito um grande jejum, estavam com muita fome, e então eles comeram a carne com o sangue. Mas eles não foram extirpados. Por quê? Porque foi numa emergência. Então, da mesma forma, é a questão da transfusão de sangue. A transfusão de sangue não é comer sangue para se alimentar, mas é uma emergência para salvar uma vida. Então, ali não está desrespeitando a lei de Deus. Está valorizando a vida, porque o sangue ele representa a vida. Então, em uma transfusão de sangue, se está realmente mostrando valor à vida, salvando uma vida. Então Deus ele não condena o uso do sangue numa emergência para salvar uma vida. Essa é a realidade. O apóstolo Paulo ele diz: Comei de tudo que se vende no açougue, sem perguntar nada, por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. E se algum dos infiéis vos convidar e quiser dizer: Comei de tudo o que se puser diante de vós, sem nada perguntar por causa da consciência. Mas se alguém vos disser: Isto foi sacrificado aos ídolos, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Digo, porém, a consciência, não a tua, mas a do outro. Pois, porque há de a minha liberdade ser julgada pela consciência de outra? Então aqui nós vemos claramente que o apóstolo Paulo ele está mostrando que
se vender no açougue, qualquer carne que seja sacrificada a ídolo, não se deve nem perguntar. Porque não está mais sendo oferecida a ídolo, você vai comprar, não é para oferecer a ídolo. Também se alguém convidar para comer, não vai perguntar, essa carne foi oferecida a ídolo? Não, não pergunte. Você não está ali para oferecer sacrifício aos ídolos. Você está ali para se alimentar. Então, não se deve perguntar. Então, o caso que o apóstolo Paulo mostrou era se o sacrifício fosse para os ídolos, conforme 1 Coríntios 10, 25 a 29.